Havia um vilarejo, e nesse vilarejo era cortado por um rio. Esse rio tinha de um lado uma família, de outro lado, na outra margem, outra família. Só que essas famílias brigavam muito, tinham muitos conflitos. E aí esses conflitos foram aumentando, até que certo dia a briga foi tão grande, a discussão foi tão grande, que uma das famílias inventou de construir um muro do seu lado do rio, para nem enxergar a família do outro lado. E aquele vilarejo cresce com esse espírito hostil, com essa dificuldade nos relacionamentos das famílias principais daquele vilarejo. E quanto mais as pessoas tentavam mudar isso, mais se acentuava o conflito. Até que um rapaz que havia vivido na sua infância, na sua adolescência, aquele clima hostil, difícil, ele teve uma ideia. Ele pensou com ele: eu estou cansado de ver muros, de ver paredes. Eu gostaria de trazer um meio das pessoas poder se voltar a se relacionar. Ele teve uma brilhante ideia. A ideia dele era construir uma ponte que ligasse uma margem à outra margem do rio. Enquanto as pessoas estavam envolvidas no vilarejo, com as suas angústias, com as suas mágoas, os seus ressentimentos, ele construiu uma ponte que ligava uma margem à outra. Chegou no dia da inauguração, as pessoas vieram para a inauguração, convidadas por ele, e ele começou seu discurso dizendo: olha, eu vivi nesse ambiente hostil, nesse ambiente difícil, de brigas, de discussões, de retaliações, de vinganças, e eu entendi que, em vez de construir muros, eu deveria construir algo que ligasse uma margem a outra, uma família a outra. E eu construí uma ponte. E a minha intenção é que nós possamos nos perdoar uns aos outros. As pessoas, no começo, reclamaram, murmuraram, porque estavam magoadas, ressentidas, mas com o tempo começaram a transitar pela ponte e atravessar de um lado para o outro. E aquele jovem chegou à conclusão que é muito mais fácil construir pontes do que muros. Essa é uma história para nós lembrarmos que construir muros, às vezes, faz com que nós nos isolemos, assim, de um lado para o outro, como aquelas famílias. Em meio a essa reflexão, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, e vamos ver os versículos de 38 a 48. Abra, por favor, a sua Bíblia. Não vamos projetar o texto na parede. O bombom sempre tem um castigo. E o castigo é não ter o texto na tela. Então, abra a sua Bíblia, deixe aberto e acompanhe. Se você não tem Bíblia, pega no seu celular e acompanhe. Ouviu, Eduardo? Você está chegando aqui, talvez se assuste com isso. É que eu estou tentando resgatar o uso da Bíblia. Você que é antigo na igreja, você sabe a importância da Bíblia, né? Antigamente nós carregávamos a Bíblia, hoje a gente perdeu esse hábito que é tão prazeroso, tão bom a gente ter a Bíblia junto. Então, eu vou ler o texto da doce, inerrante Palavra de Deus. Capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Ao final do capítulo 5. Me desculpa, eu não tinha dito, né? Capítulo 5, do 38 ao 48. Ok? Todos abriram? Se alguém não abriu, grita misericórdia. Oh, glória a Deus, todos abriram. Vamos lá? O texto, a doce e inerrante Palavra de Deus, diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48 e último, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche os teus olhos, por favor. Pai, a tua doce, a tua inerrante, a tua maravilhosa palavra foi lida. E agora, Senhor, nós precisamos ter clareza do que está escrito, Pai. Então, que o teu Espírito Santo, que habita em mim e habita nesse povo lindo que aqui está, traga clareza sobre esse texto, que nós possamos entender o texto e, mais importante, Senhor, possamos praticar em nossas vidas. Eu entrego esse tempo ao Senhor, me esvazio de tudo que eu preparei e te peço, usa-me para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um comentarista bíblico chamado John Stott, ele fez um comentário que eu quero ler para vocês. Esses comentários, normalmente, eu leio ipsis literis, para não ser infiel ao que a pessoa escreveu. Então, eu escrevo e leio. Ele disse o seguinte: as duas antíteses, diga comigo, antítese. Entende o que é antítese? Eu já explico. As duas antíteses finais levam-nos ao ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem sido mais admirado e, ao mesmo tempo, tem sido objeto de maior indignação. Trata-se de atitude de amor total que Cristo manda que demonstremos amor aos perversos e aos inimigos. O que é a antítese? É uma figura de linguagem que consiste em contrapor palavras ou frases que expressam ideias opostas, mas que não se excluem e sim reforçam-se. Por exemplo, amar os meus amigos e odiar os meus inimigos. Você entende? Há uma razão de citar isso, porque há um princípio que Jesus quer passar nisso. Então, isso chama-se antítese, quando você fala uma coisa que contrapõe a outra, mas não exclui, ela explica melhor o princípio que quer se passar, tá bom? Muito bem, você vai ver que existem dois ouvistes. O versículo 38, o versículo 43 está escrito ouvistes. Ali é que começam as duas antíteses, tá bom? E esses dois ouvistes, Jesus cita velhas leis do povo judaico, e ele corrige-as e eleva elas a um extremo, algo diferente para as pessoas da época. A primeira lei, que é a olho por olho, dente por dente, ele corrige essa lei fundamental da sobrevivência humana. Ele dá um outro enfoque para essa lei. Olho por olho, dente por dente. A segunda, ele corrige a velha tradição de amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que era coisa corrente da época, ok? Em nenhum outro ponto o Sermão do Monte é tão incrível, tão desafiador, tão profundo como essa citação, essa fala de Jesus. Eu fui buscar um cara chamado N.T. Wright, que tu gostas muito, o pastor Márcio gosta muito também. E esse cara diz o seguinte: ele interpreta olho por olho como um princípio que limitava vinganças desproporcionais, mas que Jesus desafia indo além. Observa ainda que, ao invés de perpetuar uma cultura de retaliação, Jesus revela uma nova ética que reflete o caráter de Deus, ou seja, a renúncia à vingança. Você entende por que existe olho por olho na lei, olho por olho, dente por dente? Para que o pagamento da dívida não seja desproporcional. Vamos dar exemplo. Eu matei uma galinha, mas quero uma devolução de um porco, de um gado, de uma vaca. Então, se eu matei uma galinha, eu vou ter uma galinha. Você entende isso? Eu estou só trazendo mais claro para você entender. Olho por olho, dente por dente, tá bom? Muito bem. Já Tim Keller
acrescenta que o mandamento de não retalhar desafia o instinto humano que busca a justiça pessoal. Em vez de serem agentes de vingança, os cristãos, eles são chamados a serem pacificadores, respondendo ao mal com graça, o que rompe o ciclo de vingança. Ou seja, construir, Jesus, construir pontes, em vez de construir muros. Eu peguei esses versículos, 11 versículos, e dividi em 3 lições, em 3 blocos, para que fique mais claro para nós. Então, o primeiro bloco, ele vai do 38 ao 42, acompanhe na sua Bíblia. Se você quiser grifar, anotar, não é pecado, tá bom? Eu estou liberando você desse pecado. Pode anotar, pode escrever, pode achuriar, o que você quiser fazer, tá bom? Então, a primeira lição que eu tiro desse texto, Júnior, está elegante, Júnior, bonitão. É a pessoa que muda a letra para nós aqui no ar-condicionado, pela altura. O amor vencendo a retaliação. Diga comigo, o amor vencendo a retaliação. A retaliação é o quê? A vingança, a devolutiva. O amor precisa vencer a retaliação. Olha o que diz no versículo 38 na sua Bíblia. Ele diz o quê? Ele fala assim: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Essa lei, que eles chamam de lex talionis, está registrada em Êxodo 21, 24. Você consegue jogar para mim 21, 24 de Êxodo? Vê se você consegue. Essa eu quero que você leia. Qual era a lei que foi instituída? Diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você entende como é que é isso? Quer dizer, a devolução tem que ser na mesma proporção. Tá bom? É a mesma coisa, você comete um crime que é 3 anos de pena e você ganha uma pena de 15 anos. Ela é desproporcional. Então, a lei existia para que ninguém exagerasse ao cobrar a dívida, digamos assim. Tá bom? Muito bem. Essa lei, lex talionis, ela é uma expressão latina que significa lei de tal tipo. E é usada para se referir à lei de talião, ou seja, a pena que deve ser proporcional ao crime cometido, tipo olho por olho, dente por dente. Aí o mesmo Stott que eu te citei no começo, ele diz o seguinte: essa é uma expressão da lex talionis, do princípio da retribuição exata, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça, especificando o castigo que o culpado merecia e limitando a compensação da sua vítima. Então, isso existia para limitar a vingança, evitando a retribuição, que ela fosse desproporcional à falta que a pessoa tinha cometido. Dá para entender isso? Por isso que a lei diz olho por olho, dente por dente. Não quer dizer, machucou teu olho, arranca o olho do outro. Não quer dizer isso. Tá certo? É uma metáfora que era usada para você ter a compensação na mesma proporção. Tá bom? Aí o versículo 39 diz o quê? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui começa o desafio. Porque era comum olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz, eu vos digo, eu, porém, vos digo, diferente disso. E aí o que Jesus está dizendo? Ele diz assim, que eu devo fazer o quê? Não resistir, esse resistais ao perverso quer dizer o seguinte, é que eu não dou vazão à perversidade, você entende? É que eu não alimento a perversidade. Então, não resistais à perversidade ou ao perverso. E ele continua dizendo o seguinte, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Me diz aí, qual de vocês que faria isso? Isso é evangelho, queridos. É um desafio para nós, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, queridos, porque o tapa que você levava no rosto era uma atitude de humilhação, você entende? De desrespeito total. E aí Jesus diz o quê? Ele diz, olha, se alguém te bater na face direita, volta-lhe também a outra. E por que Jesus está dizendo isso? Porque isso é um sinal, queridos, do perdão e da não retaliação. Ao invés de buscar, queridos, a vingança, nós somos chamados a oferecer outra oportunidade de reconciliação. E a Bíblia tem essa direção.
Provérbios 15:1 diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja como é coerente isso. Se alguém te agride e te chama, você é doido. Aí você responde, não, doido é você que é maluco. Você entende? Isso vai alimentando a discórdia, a vingança, vai aumentando a retaliação. Mas se você diz, escuta, você acha que eu sou assim? Por que você acha que eu sou assim? Me dê um motivo de que você está dizendo que eu sou desse jeito. A palavra branda desvia o furor. Mas qual é o nosso instinto humano? É retalhar, é devolver na mesma moeda. E Jesus está dizendo o seguinte: você tem que mudar a tua forma de agir. Você não retalie, você não se vingue. A vingança não é sua, a vingança é minha. A Bíblia diz isso, que a vingança é de Deus. Se Ele tem que agir, é com Ele isso, não conosco. Tentamos resolver a nossa própria força. Jesus ensina aos seus discípulos a não responder com violência ou com retaliação, mas com uma disposição de humildade e de perdão. Isso é evangelho, queridos. E você pode perceber que esse tipo de pregação você não encontra todo dia nas igrejas por aí. Eu não estou criticando. Porque é uma pregação que ela desafia a gente a ser diferente do que nós somos. Porque nossa tendência é a retaliação, é a vingança, é a devolutiva. Você entende isso? Então Jesus dizendo, não, para você não é assim. Você que é filho de Deus, você não age dessa forma. Olha o que diz o 40, ele vai aumentando isso. Eu acho incrível em Jesus que a gente pensa, ele vai diminuir isso, não, ele vai aumentando. Olha o que ele diz no 40, ele diz assim, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Como é que eu vou entender isso? O costume, na cultura judaica, é que a túnica era vestimenta básica e ela tinha uma peça, ou a capa por cima. E essa capa era importante porque a pessoa usava isso também como um cobertor. Então, quando havia uma dívida que a pessoa cobrava a sua vestimenta, ele ficava com a túnica, mas ele tinha que devolver todos os dias a capa para a pessoa. Era uma forma de garantir que a pessoa tinha de que ela receberia o que tinha perdido, o que tinha emprestado. Jesus está ensinando sobre o exercício de uma generosidade que vai além do esperado, preferindo perder mais do que insistir em direitos pessoais. A gente não abre mão dos nossos direitos. Já perceberam isso? A gente quer saber de direitos, mas não quer saber de deveres. Nós estamos viciados com isso. E hoje em dia qualquer coisa dá em ação. Estou certo ou estou errado? Qualquer coisa a pessoa quer entrar com ação com o outro. E eu fico pensando o seguinte, eu conheço um ditado popular, não gosto muito de ditado popular, mas esse é bom. Como dizia um amigo meu, podia estar na Bíblia esse. Alguém disse que é melhor um mau acordo do que uma demanda. É verdade ou não é isso? Entra com ação para você ver o que vai acontecer. Primeiro que você vai gastar uma fortuna com advogado. E com todo respeito aos advogados, é o trabalho deles. Às vezes é melhor você fazer um mau acordo e deixar para lá do que ficar brigando. Mas nós, muitas vezes, somos beligerantes, somos briguentos. E aí queremos exercer nosso direito. Abra mão do direito. Eu me lembro quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu visitava os terminais e era um trabalho insalubre. E quando eu saí da empresa, os meus amigos entraram com ação contra a empresa. E todos ganharam. Eu fui o único que não entrou com ação. Não sou melhor que ninguém. Mas eu dizia assim, eu devia ter discutido lá dentro, não depois que eu saí. Se eu não concordava com isso, eu devia ter requisitado dentro. Então, às vezes, a gente não faz o que deve, e aí quer depois retalhar, depois quer se vingar, depois quer receber aquilo que acha que era direito. Por que não reclamou quando estava lá? Eu sou contrário a isso, cara. Sabe? Se você está dentro de um lugar, diz, olha, eu mereço esse trabalho extra, esse valor extra. Mas depois que sai... Muito bem, queridos. Eu não estou dizendo se for uma injustiça, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes tem patrões que não dão os direitos, que não pagam aquilo que é devido, tá bom? É diferente, tá bom? Vamos lá. Versículo 41 diz o quê?
Olha como Jesus aumenta. Ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque havia uma dominação romana sobre aquela região, sobre a Palestina. E havia uma lei para o cidadão comum, que um soldado que estava carregando uma carga pesada, uns equipamentos, ele podia pedir, ele podia obrigar um cidadão comum a carregar por 1 milha aquela carga para ele. Era uma lei que determinava que as pessoas tinham que ajudar as outras a carregar o seu peso, a sua carga. Olha que Jesus instrui os seus seguidores a não apenas cumprir o obrigatório, mas a fazer mais, mostrando a natureza radical do amor que ele ensina. Agora eu te faço uma pergunta, e você responde para Deus. Como nós reagimos quando somos injustiçados? Como é a nossa reação quando nós nos sentimos injustiçados, preteridos? Somos rápidos em defender os nossos direitos? Ou estamos prontos a abrir mão deles pelo bem comum, pelo bem até do outro que te fez aquele mal? Queridos, a 2ª milha, ela é uma rendição voluntária como forma de expressar o caráter transformador de Cristo em nós. As pessoas vão conhecer a Jesus Cristo, o que nós temos Jesus Cristo, pelas nossas atitudes. Eu estava assistindo um vídeo nos Estados Unidos, do tribunal, e um homem havia assassinado um rapaz, e ele estava no julgamento, ele estava sentado, eu me lembro bem da fisionomia dele, estava de braços cruzados, com a perna assim, cruzada, e a família do morto, do rapaz que fora morto, xingavam, falou: você não presta, você é um animal, você vai arder no inferno, Deus tem reservado para você, xingando. E ele não se movia, incólume, ouvindo aquelas acusações, aqueles impropérios. O pai do rapaz morto olhou bem para ele e disse assim: você tirou uma das coisas mais importantes da minha vida, que era o meu filho, mas eu te perdoo. Eu perdoo você e espero que Deus te perdoe. Quando ele falou isso, o cara abaixou e botou a mão no rosto e começou a chorar copiosamente. Então a gente acha que acusar os outros, se vingar dos outros, vai resolver, não resolve. Às vezes uma atitude de bondade sua, de abrir mão, muda a situação, o status quo. Acho que eu nunca vou esquecer aquela cena, o cara chorava copiosamente. Demorou um tempo para ele se recompor, mas porque o pai disse: eu te perdoo. Você me matou meu filho, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tem que ser cristão para fazer isso, queridos. Tem que ser uma pessoa que tem o caráter de Deus, senão não faz isso. E é isso que Jesus está nos levando a pensar, a refletir sobre isso. Nós não nos vingamos, nós não retalhamos, nós perdoamos, nós deixamos passar. Deixa que Deus trata isso. Ele é a pessoa que vai fazer justiça, não nós. A nossa justiça, ela é errada. Ela é inconveniente muitas vezes. O versículo 42, ele termina dizendo o seguinte: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O ensino reflete um coração corajoso e dispostos, queridos, a ajudar, mesmo que o pedido pareça injusto ou inconveniente. Jesus quer que tenhamos um espírito de doação, sem reservas. E perceba que em todas essas instruções que Jesus está trazendo, Ele nos desafia a romper com o princípio da vingança, da retaliação, como era a lei antiga. O ensino é para que nós cristãos sejamos agentes de paz e reconciliação no lugar de retalhar. Somos chamados a demonstrar paciência, demonstrar amor, mesmo em situação de injustiça. Você acha que isso se prega em outras igrejas? Desculpa, queridos. Aqui nós pregamos o Evangelho não é fácil. Você me falar que viver a vida de cristão é fácil? Não é fácil, mas é possível, porque você tem que expressar o caráter de Deus em sua vida, eu tenho que expressar em minha vida.
A segunda porção que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 43 ao 45, ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que, olha que Jesus diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Quando eu tenho essa postura de odiar o meu inimigo, eu estou negando a minha filiação. Eu estou negando que eu sou filho do Pai Celestial. Você entende a seriedade disso? Em Levítico 19, 18, será que você consegue colocar aqui, querida? Levítico 19, 18. Olha o que diz a lei. A lei dizia o seguinte: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Aonde está escrito, odiarás o teu inimigo? Essa é a lei. Mas o que os judeus fizeram com o passar do tempo? Eles incluíram isso, porque eles entendiam que se não era amigo, se não era chegado, se não era bonzinho, se não era cheiroso, eu odeio. Isso gera o quê? Eu creio que isso faz com que na história o povo de Deus seja sempre perseguido. Você entendeu? Eu não consigo entender por que o povo de Deus o povo judeu é perseguido. Que hoje a maioria deles nem povo de Deus são. Certo ou estou errado? Porque hoje o povo de Deus é a igreja. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, não são mais a igreja, não são mais o povo de Deus. Por que eles são tão perseguidos? Talvez eles pudessem ter, durante a história, gerado isso. Isso aqui é uma elucubração, tá? Um pensamento meu agora aqui. Então eu quero que você pense isso. Quando eu retalio, quando eu me vingo, quando eu tenho esse tipo de atitude, eu vou colher isso. Agora, se eu tenho uma atitude diferente, eu vou colher também atitude diferente, reações diferentes. Então, veja, essa segunda expressão, segunda parte, eu coloquei assim: o amor vencendo o senso comum. Primeiro foi o amor vencendo o Senhor Deus da glória. O amor vencendo a retaliação. E agora, o amor vencendo o senso comum. O que é o senso comum? Todo mundo faz. Não é a história do crente? Não, todo mundo faz. Meu filho foi na festa, ficou até 5 horas da manhã, encheu a cara. Todo mundo faz. A minha filha dorme com o namorado. Todo mundo faz. A lei do Antigo Testamento manda amar o próximo, e não há mandamento explícito de odiar os inimigos. Esse ódio, queridos, foi uma interpretação popular do conceito de justiça nacionalista que se desenvolveu entre os judeus. Por isso que eu expliquei a vocês isso, porque há tanta reação contra o judeu. Não dá para entender. Porque vamos pegar o seguinte: pega as maiores fortunas do mundo, está na mão de quem? Dos judeus. Você pode pegar quem lida com ouro, quem lida com joias, são judeus. Nada contra eles, só estou dizendo que eles são prósperos. Mas por que há tanto ódio em relação a eles? Eu estou tentando achar se, de repente, é porque eles geraram isso. Mas, é claro, não tem nada a ver, porque eu acho que eles são por causa que as pessoas são contra Deus. E tem essa ligação de que o povo judeu é o povo de Deus, né? Muito bem, queridos. Versículo 44 e 45 diz o quê? Vamos lá. Eu, porém, de novo, Jesus falando assim, olha: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Muito bem, queridos. O modelo de amor é o próprio Deus. Ele dá as suas bênçãos indiscriminadamente. Está chovendo, estava chovendo agora há pouco. Deus diz: não, vai chover só sobre o meu povo e o resto fique na secura. Quando chove, chove para todos. Quando o sol sai, sobe para todos.
Deus não discrimina ninguém. Ele não faz diferença entre as pessoas. Acho que a única discriminação que ele fez foi para nós sabermos quem é Jesus, né? Que foi no Egito e ele falou, quem tiver o sangue nas portas, mas que todo mundo tenha oportunidade, certo? A morte vai passar por cima. Porque ali era um pré-anúncio de Jesus, né? O sangue do Cordeiro salvou as pessoas. Hendricks se diz o seguinte, por meio da atitude de amar seus inimigos e orar por eles, os crentes podem comprovar a si mesmos e aos demais que são o quê? Genuinamente filhos de Deus. Como é que eu comprovo se eu sou cristão? Se eu odeio as pessoas? Se eu não oro por quem me persegue? Jesus está dizendo, olha, você tem que amar os inimigos e orar por quem vos persegue. Eu sei que é duro isso, porque não é o senso comum, porque não é o costume, não é o que se pratica por aí, mas nós somos separados deste mundo. Nunca se esqueça. Nós não fazemos parte, nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria é celestial, então o crente tem que ser diferente. Me perdoe se você é confundido com as pessoas, porque as coisas que você faz, você não pode dizer que você é um crente. Você não pode dizer que você é um evangélico, porque o evangelho quer dizer o seguinte, eu creio no evangelho. Um dia um cara falou para mim assim, pastor, eu sou evangélico, eu não pratico. Eu digo, sai de mim, Satanás. Eu brinquei com ele, era amigo meu. Que história é essa de um praticante, cara? A última expressão que eu quero deixar para você, querido, é do versículo 46 e 48, diz assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós, me ajudem? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O amor expressando a perfeição de Deus. Qual foi o primeiro amor? Está na tela, né? O amor vencendo a retaliação, o amor vencendo o senso comum e o amor expressando a perfeição de Deus. Jesus conclui o seu ensinamento com um chamado à perfeição, no sentido de sermos completos e maduros no amor. Você lembra que sempre eu digo aqui na nossa igreja, eu não estou preocupado com grandes movimentos, queridos. Eu estou preocupado que nós cresçamos, amadureçamos, que a gente conheça o Evangelho e que a gente desenvolva o Evangelho em nós e que nós pratiquemos o Evangelho. Então, perfeição é maturidade, queridos. É maturidade espiritual. É não ter altos e baixos. Às vezes a gente pega algumas pessoas em que elas têm muito altos e baixos. É claro que a gente vive essas dificuldades, mas a gente tem que ser firme. Nós temos um Deus que é poderoso, que cuida de nós, que está conosco. As experiências que nós passamos, queridos, são para nosso crescimento. São para nosso crescimento. Não basta amar quem nos ama. Precisamos espelhar a perfeição do amor de Deus, que é imparcial e é incondicional. Somos desafiados a crescer em santidade e maturidade espiritual, refletindo o caráter de Deus em todas as nossas relações, sejam elas saudáveis, não sejam saudáveis, sejam com pessoas boas, ao nosso ver ou não. Nosso alvo é a semelhança com Cristo, que amou perfeitamente até seus inimigos. E a palavra aqui, perfeição, é teleios, e significa amadurecimento completo, inteiro. A perfeição do versículo 48 não se refere à impecabilidade, mas à maturidade espiritual e plenitude do amor. Quando você ouvir alguém que tem essa fraqueza de odiar as outras pessoas, que retalia, que quer se vingar, ele não é maduro. Porque se ele é maduro, ele vai espelhar a perfeição de Deus. Você lembra qual foi a atitude de Jesus na cruz? As pessoas os julgaram injustamente, fizeram coisas terríveis. Ele disse o quê para o Pai? Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, quando alguém te agride, quando alguém que faz injustiça com você, ele está agredindo o próprio Deus. Você entende isso ou não? E aí o problema dele com Deus não é nosso. A gente tem que acolher essa agressão e perdoar. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes a gente faz isso, mas é isso que Deus espera de nós. Eu quero concluir dizendo assim para vocês. Jesus nos chama para um estilo de vida radical e contracultural. Ele nos ensina a desistir da vingança, a ceder sobre aquela exigência dos nossos direitos, a amarmos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E aí Tim Keller, eu quero me encaminhar para o final com uma citação dele, Maurício, achei sensacional. Você que gosta tanto do Timothy Keller. Olha o que ele diz, que o amor aos inimigos e a renúncia à retaliação não são apenas ideais éticos, mas ferramentas de evangelização. Olha o que mais que ele diz, quando a igreja vive esse amor radical, ela demonstra ao mundo o poder transformador de Deus. Viver essa ética fortalece a comunidade cristã, que testemunha ao mundo uma paz e uma justiça que só pode vir no reino de Deus. Coloque aquela letra de música aí. Eu vou me aventurar agora. Oh, Jesus. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Como uma ponte sobre as águas turbulentas, eu me estenderei. Pessoal do louvor, não queira me contratar, que eu não estou à disposição. Às vezes eu acho que eu canto, sabe? Eu só não encanto, né? Eu quero terminar com seriedade com vocês. Põe aqui para mim as perguntas. A primeira. Para a sua reflexão, depois eu quero orar com você. Primeira pergunta. Existe alguém que você precisa perdoar e deixar de lado o desejo de retribuição? Existe alguém que você precisa perdoar, que eu preciso perdoar, pelo desejo que eu tenho de retribuir, de me vingar, de devolver? Segunda pergunta. Em quais áreas da sua vida ou da minha vida, você e eu podemos ir além do esperado, mostrando generosidade e graça? Quais áreas que nós podemos expressar generosidade e graça? E por fim, terceira pergunta. Como você pode demonstrar o amor de Deus para alguém que tem sido hostil com você? Isso é evangelho, queridos. Essas perguntas nos fazem refletir para saber quem nós somos realmente. Se somos filhos do Deus Altíssimo, se somos filhos do Deus, do Pai Celestial. Feche os seus olhos, por favor. Deus, eu preciso confessar ao Senhor, nessa manhã, neste lugar, que eu sou assim, Pai. Eu quero retalhar, eu quero me vingar, eu quero devolver. Eu sou tão pobre, tão fraco. Eu creio que nós, como teu povo, também temos essa tentação, Senhor, de muitas vezes retalhar, devolver, xingar, brigar. Senhor, nós queremos expressar o teu amor, queremos expressar o teu caráter em nossas vidas, por isso nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, na nossa falta de noção das coisas do teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é assim. Ela é contrária ao que nós pensamos, ela é contrária ao que imaginamos, ela é contrária daquilo que nós muitas vezes agimos. Ela nos desafia a sermos diferentes. E eu te agradeço por esse tempo precioso que o Senhor está nos dando, para que nós reflitamos sobre as nossas existências, para ver se realmente nós expressamos o caráter do Senhor e possamos fazer diferença nesse mundo perdido que vivemos, Senhor.
Que o Senhor possa nos ajudar em nossa fraqueza, em nossa debilidade. E que nós possamos ser firmados, Senhor Deus, nessas verdades incontestáveis que Jesus nos traz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre aumenta, o Senhor sempre melhora, o Senhor sempre intensifica, o Senhor sempre lhe chega aos extremos. E nós queremos repetir os teus atos, Jesus, de não perseguir ninguém, de não retalhar ninguém, de não nos vingarmos, entregarmos ao Senhor as situações que vivemos, Senhor. Obrigado por essa manhã e obrigado por esse ensino que é maravilhoso da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a vencer essas dificuldades que temos para a glória do nome maravilhoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita e maravilhosa de Cristo Jesus, a consolação, unção, poder, vivificação do Deus Espírito Santo, permaneçam conosco hoje e para todo sempre, hoje e para a glória do Senhor até aquele dia, em nome de Jesus, amém.